Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo Mendonça Marques e nós vamos continuar aqui o nosso estudo sobre a Lei 8.212 de 1991, a lei que rege sobre a Seguridade Social, tá bom? Continuando onde nós paramos, capítulo 1, né? A gente pegou o prólogo da lei e agora vamos ao seu primeiro capítulo, tá? Que fala dos contribuintes, ok? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal, portanto eu tentarei ser mais sucinto, tá bom? Mas de qualquer forma você vai estudando de acordo com o seu ritmo, certo? Você pode pausar o vídeo a qualquer momento e assim fazendo continuar quando puder do lugar que você parou, tá legal? Vamos lá, seção 1 dos segurados, artigo 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, segurados obrigatórios, tá ok? Como empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual e sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Resumindo aqui, gente, você é empregado na empresa, registrou, independente do serviço, independente do seu cargo, inclusive como é colocado aqui, diretor empregado, obrigatoriamente, você vai ser um contribuinte da Previdência Social. Uma parte do seu salário vai ser destinado à Previdência. Até aqui estamos no mais básico, vamos continuar. B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definido em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória da substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços das empresas. Ou seja, aquele trabalhador temporário, muito em fim de ano acontece isso, o ferista, que às vezes as agências contratam, esse mesmo que tem um contrato temporário também vai contribuir com a Previdência, tá? Ou seja, tanto o trabalhador fixo de qualquer natureza urbana, rural, cargo, quanto o temporário nesses moldes também, tá ok? Vamos lá? C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Se eu sou funcionário da empresa X, da empresa brasileira, e eu vou lá trabalhar temporariamente ou fixamente, né, domiciliado lá ou não, fora do país, eu ainda sou contratado de empresa nacional. Então eu contribuo da mesma maneira, tá ok? Eu ainda sou um segurado obrigatório, tá bom? O fato de eu trabalhar no exterior por empresa nacional não me isenta dessa função. Trabalhar para empresa internacional fora do Brasil é outra história, mas empresa brasileira fora do país, uma base dela fora do país, isso não me isenta, tá legal? Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados ou a membro dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil, presta atenção, e o brasileiro é amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Ou seja, se eu sou brasileiro e eu presto serviço para uma empresa de fora, aqui no Brasil, em nível diplomático ou em repartição consular, como aqui diz, eu ainda sou regido pela Previdência do nosso país, a menos que eu seja estrangeiro e não tenha residência permanente no Brasil. Ou seja, a CESP ela pode explorar para você que se um estrangeiro, mesmo com residência fixa no Brasil, em missão diplomática ou em repartição consular, ou sendo funcionário de uma dessas seções, não é vinculado, não é um segurado obrigatório da Previdência Social. Tá errado. É apenas o não brasileiro sem a residência permanente no Brasil, tá bom? Ou também aquele brasileiro que ele já é amparado pela Previdência do país que ele está representando, do país que ele está prestando serviços, tá bom? Então, eu mesmo sendo brasileiro, se eu presto serviço no Brasil e se eu sou amparado pela previdência do país que eu estou trabalhando, aí tudo bem, aí eu não sou segurado obrigatório. Caso contrário, não. Se eu for um estrangeiro com residência fixa no Brasil, eu também posso ser amparado pela mesma, tá legal?
Isso com certeza a CESP vai brincar com isso, não uma questão especificamente aqui dessa linha aqui do D, ou englobando isso em uma questão maior, mas que vai, tá bom? Então ajeita a sua cabeça aí quanto a isso, tá legal? E o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo ser segurado na forma de legislação vigente do país de domicílio. Ou seja, o cara que tampa para o governo fora do país, né, em organismo oficial brasileiro ou internacional que o Brasil seja membro efetivo, ele também vai ser um contribuinte obrigatório, exceto, como aqui diz, se ele já for segurado do local, da região em que ele está trabalhando. O que a bancada pode brincar aqui com a gente é colocar que o brasileiro civil que trabalha para a União, ele com certeza, em qualquer hipótese, em qualquer lugar do mundo, ele necessariamente ele tem que ser um segurado obrigatório. Não. Se ele for regido pela previdência do país dele que ele está trabalhando, aí tudo bem. Aí ele não é segurado obrigatório. Não é em todas 100%, todas 100% é ótimo, né? Não é em 100% das circunstâncias, tá bom? Sempre que a CESP perguntar e colocar algo assim, que nem agora, qualquer caso, o rapaz trabalha para a União, ele tem que ser regido pela legislação vigente. Não, desconfie. Sempre que tiver todos, sempre ou nunca, presta atenção porque aí tem, tá legal? Mas a gente vai ver isso melhor mais pra frente, tá legal? F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. Outra brecha para acesso a trabalhar, né? Se eu sou empregado de uma empresa domiciliada no exterior e a maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional, ou seja, se majoritariamente a parte brasileira for a que mais investe, a maior parte, ele é segurado obrigatório, mesmo estrangeiro. Caso contrário, não. A CESP pode colocar, se o brasileiro ou estrangeiro for contratado no Brasil para trabalhar com uma empresa domiciliada no exterior, ele necessariamente vai ser um segurado obrigatório. Não, tem que ser se a maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. E você pode ter certeza que aqui das linhas da C até a F, que a gente deu até agora, que a CESP vai brincar muito com isso, tá? Então é importante revisar e entender os casos, né? Como no C, que é o brasileiro estrangeiro domiciliado, mas contratado no Brasil, mesmo que fora no país, ele é segurado obrigatório. E aqueles outros casos que a gente veio estudando agora também, tá legal? G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. Ou seja, aqueles famosos cargos comissionados, certo? De confiança. Vamos lá. 2. Gente, tá indo. Um foi cortado porque ele saiu ou melhor, ele saiu de vigor, tá bom? Então, se você olhar lá no site do Planalto, vai ter lá o tópico 1, só que ele vai estar arriscado, vai estar cortado, vai ter sido revogado, tá bom? Então, a gente começa no 2 aqui. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família no âmbito residencial dessas e em atividades sem fins lucrativos. É aquela lei que a gente falou na aula passada, né, que foi recentemente votada e tudo mais contra aos empregados domésticos, ou seja, né, o empregador doméstico ele também tem que contribuir e o empregado, parte do salário dele, ele também é um segurado obrigatório, ele também tem que contribuir, tá certo? Esse foi o único tópico foi o único subtópico, né, daqui do G que permaneceu, tá legal? E o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Veja bem aqui que é o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento em terras tupiniquins, aqui no BR, tá? Caso contrário, não. Se for fora do Brasil, ele certamente vai ser coberto pelo próprio regime. Isso se ele não for, mesmo que ele seja um empregado oficial internacional trabalhando no Brasil,
né, de organismo internacional, e não for já coberto pelo regime próprio de previdência, tá legal? O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. 99,9% dos casos, se é que não é 100%, os deputados, né, os mandatários, eles fazem o regime próprio deles, né? Por que eles vão fazer um regime que eu tenho um teto salarial de 4 mil e poucos reais? Não dá, né? Mas a SES pode brincar colocando uma situação hipotética de um deputado que optou pelo regime geral. E aí caberia a nós respondermos se isso seria possível ou não. Ou melhor, a CESP afirmaria que isso seria possível ou impossível e nós teríamos que assinar certo ou errado. Mas a verdade é que um exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, qualquer uma das esferas, ele pode sim ser regido pelo regime geral. Eu imagino que os vereadores de cidades pequenas também peguem o regime geral, tá legal? Vamos lá. Agora, né, os casos de contribuição individual. O que a gente viu agora foram segurados obrigatórios como empregados. Agora a gente vai ver os casos da contribuição individual dos autônomos, empresários, etc. Vamos lá? Já começa no C, porque A e B foram revogados, tá? Assim como o D, que eu acabei deixando aqui, mas tudo bem. Vamos lá. C. O ministro de confissão religiosa e membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. O pastor que se dedica inteiramente à igreja, padres, bispos ou qualquer outro tipo de religião, né, etc. Eles são contribuintes individuais obrigatórios, tá bom? Sem essa contribuição, eles não vão receber nenhum tipo de benefício do INSS, tá ok? Na prática, eles acabam sendo sustentados pela própria igreja até o fim da vida, mas aí a conversa é outra, tá bom? A D, como eu disse, foi revogada. E o brasileiro civil que trabalha no exterior para o organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado ou contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. E aqui são várias brechas, né? Porque agora a gente está falando do brasileiro civil, ele não é contratado do governo federal, ele não é envolvido com diplomacia nem nada, como a gente viu até agora, e outros casos. Ele trabalha no exterior para o organismo oficial internacional, que o Brasil é membro efetivo, ou seja, a CESP pode brincar com isso. E ainda quando ele não for coberto pelo regime próprio de previdência social. Que a gente pode trabalhar nisso daqui, né? A CESP ela pode pegar e simplesmente colocar o brasileiro contratado pela União, aí colar o resto do texto, trabalho no exterior, organismo e tal, e mandar ver. A FCC, no concurso passado, não fez questões sobre isso, o que nada impede da CESP trabalhar, na verdade até motiva, certo? Então o que a gente tem que ter em mente é que o brasileiro civil que trabalha fora do país, onde o Brasil é membro efetivo, ele é contribuinte individual se não for coberto pelo regime próprio de previdência, tá bom? O brasileiro civil, ele é individual. Caso contrário, caso ele seja um servidor, comissionado ou não, ele já é um segurado obrigatório como empregado, tá legal? Vamos prosseguir aqui. F. Vamos lá. O titular de firma individual, urbano ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer a atividade de direção condominal, desde que recebam remuneração. Bom, aqui são vários casos, né? São aqueles sócios, né? Seja um sócio solidário, de indústria, o cotista, como está aqui, que recebam remuneração, né, do trabalho em empresa, seja ela urbana ou rural. Síndico de prédio, que ele receba remuneração
para exercer aquele cargo, ou seja, ele é um síndico profissional, vamos dizer assim, de cooperativa também, né, de membro eleito, e todos os casos que a gente acabou de ler. Ou seja, essas pessoas, elas são contribuintes individuais. Por quê? Porque elas não têm assinatura em carteira. Elas não trabalham para nenhuma empresa, ou melhor, até trabalham, mas não são empregados, ou elas são ou eleitas, ou sócios, né, ou titulares de firma, como aqui diz no começo do parágrafo. Portanto, saindo da condição de empregado, elas se tornam contribuintes individuais. O que você tem que ter em mente é o seguinte: o cara é síndico, o cara participa de cooperativa, ele é eleito, né, de diretor de cooperativa, titular de firma individual ou sócio, qualquer tipo de sócio que também trabalhe e receba, ele é individual, ele não é empregado. Só você botar na sua cabeça: o cara é empregado? Não. Mas ele ganha dinheiro com a firma, com a instituição? Ganha. Então ele é contribuinte individual. Tá legal? Outra coisa que a CESP deve trabalhar também na prova, tá bom? G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. É aquele famoso freelancer, o cara que faz bico para empresas, presta serviços, etc, né? Esse aí já é mais fácil de associar, não é? H. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Como aqui, né? Parágrafo 6. Como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas sem vínculo empregatício serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. É meio que um repeteco da subdiretriz G, né? Que o cara que trabalha para uma firma ou mais eventualmente, né, sem caráter empregatício, ele tem que se virar, ele tem que contribuir sozinho para a previdência, certo? Vamos prosseguir? 7. E agora a gente vai falar dos segurados especiais, certo? Vamos lá. Segurados especiais são aqueles que eles não têm a obrigação de contribuir. Eles são segurados especiais porque eles entram em outro tipo de esfera, que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Vamos lá, começa a partir do 7º aí, como a gente já ia ler. A pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meio otorgados, comodatário ou arrendatários rurais, que explore atividades. Antes de eu ler as atividades, o que ele quer dizer aqui? Quer dizer que a pessoa que ela mora na roça ou em um aglomerado urbano, ela pode, desde que ela seja em regime, ela cultive em regime de economia familiar, né? Deixa eu olhar aqui o que ela pode cultivar, e mesmo com ajudas de terceiros eventualmente, ser um segurado especial, como na agropecuária, em área de até 4 módulos fiscais. Isso foi pergunta de prova passada, tá? Só que é importante, porque quando a gente estiver trabalhando, seja como técnico de seguro ou analista, vai vir muita gente, né, ainda da zona rural, da roça, que vai querer ser um segurado especial. E vai caber a gente avaliar, levantar os dados e entender ou não se ela cabe dentro disso, tá bom? 2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso tal e faça dessas atividades o principal meio de vida. Então o cara é seringueiro, extrativista, mas ele também é vendedor de produtos artesanatos. Produtos artesanatos é boa. Produtos artesanais. E essa atividade seja seu principal meio de vida, ele não pode ser um segurado especial, tá bom? Ele aí seria um individual. Vamos lá. B. Pescador artesanal ou este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, né? O famoso pescador. E o cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado que tratam as alíneas A e B deste inciso, que a gente acabou de ler, né? Que comprovadamente trabalhem em grupo familiar respectivo.
E entende-se como regime de economia familiar a atividade que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência, ou seja, você precisa cultivar para comer, e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e vender aquilo que sobra também. E é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Ou seja, isso é cada vez mais raro, é verdade. Mas aquela família que é da roça e vive da terrinha dela, desde que até 4 módulos fiscais, né? Tá aqui no primeiro parágrafo. E também é bom continuar. Todo aquele que exercer concomitamente mais de uma atividade remunerada sujeito ao regime geral da Previdência Social é obrigatoriamente filiado em cada uma delas. Ou seja, ele tem que viver daquilo mesmo, tá? É isso que esse parágrafo garante. Como parágrafo 4º, o aposentado pelo regime geral de Previdência Social, regime geral, que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por esse regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata essa lei para fins de custeio da Seguridade Social. Ou seja, aquele aposentado que voltar ativa, ele tem que voltar a contribuir, certo? Afinal, ele voltou a ser trabalhador, ele voltou a ser empregado, tá bom? Independente de trabalhador urbano ou rural, e que não entre como segurado especial, claro. Quinto, o dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento do regime geral de previdência social, de antes da investidura. Ou seja, o fato do dirigente sindical, durante o exercício dele, ser um dirigente, né, ser um sindicalista, isso não exclui ele, não tira ele do enquadro do regime geral de previdência. É uma pergunta de prova, com certeza, que a CS pode lançar, se um sindicalista, durante o mandato dele, ele para de contribuir. Não. Na verdade, ele ainda é um empregado, né? Ele não perde o vínculo empregatício dele, tá ok? Sexto, aplica-se o disposto na linha G do inciso 1 do caput ao ocupante do cargo do Ministério do Estado, secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, estados, DF ou municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial e fundações. A linha G é aquela que fala que a pessoa que tem cargo público, ela também, ela tem que ser um contribuinte obrigatório como empregado, exceto se protegido por regime próprio de previdência, tá bom? Ele está reiterando aqui o que estava lá na linha G, tá ok? Sétimo parágrafo, voltando a falar dos segurados especiais. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou ex-equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais de grupo familiar. Ou seja, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo, e a partir dos filhos maiores de 16 ou ex-equiparados, né, sobrinhos, primos que moram juntos, tem que ajudar. Se um tiver inerte ou apenas estudar ou for comprovado que ele não trabalha naquela economia familiar, eles não são mais segurados especiais, tá legal? Oitavo, o grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador de que trata a linha G do inciso 5 desse caput, desse artigo. A razão de no máximo 120 pessoas por dia do ano civil em períodos corridos ou intercalados ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Resumo de conversa. O grupo familiar ele pode contratar empregados, mas em razão de no máximo 120 pessoas por dia do ano civil. Ou seja, tem um limite de 120 pessoas por dia no ano civil. Seja em um período corrido, seja 124 meses direto, né? Ou intercalados. Isso pode ser traduzido em horas de trabalho. Aí caberia a gente dividir na prática, na hora de um segurado especial for lá comprovar a sua posição, a gente converter as horas do empregado deles, tá?
Caso algum deles tenha que receber auxílio-doença, esse período não é computado, tá ok? Ou seja, um grupo familiar ele pode sim ter empregados. Se a CESP afirmar que com certeza um grupo familiar só pode trabalhar apenas eles, e é bem a cara da CESP fazer isso, não, eles podem contratar funcionários de até 120 dias por dia, 120 pessoas por dia no ano civil, tá legal? Não desfoca disso. Parágrafo 9º. Não descaracteriza a condição do segurado especial. Primeiro, a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até metade do imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais. Lembra dos 4 módulos fiscais. Desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. Ou seja, eu posso alugar metade dos meus 4 módulos para outro trabalhador rural? Posso, e ainda posso fazer isso e manter minha condição de segurado especial. Agora, eu posso alugar metade do meu módulo e o rapaz lá abrir um hotel que seja por mais de 120 dias no ano? Não pode. Aí eu perco essa condição, ok? Ou seja, meus 4 módulos ele tem que servir a terra, ele tem que servir a economia familiar, tá bom? Segundo, a exploração de atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias por ano. Ou seja, eu posso fazer, como eu acabei de dizer, da minha terra uma exploração de atividade turística, ou seja, virar ali um hotelzinho, ou fazer ali um pequeno santuário, ou uma pequena atração turística, desde que não seja por mais de 120 dias, por mais de 4 meses ao ano. Perceba o quão detalhado, o quão dificultoso é para alguém ser um segurado especial, não é? Mas está aí as condições sendo estabelecidas. Terceiro, a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Ou seja, era muito comum, hoje em dia não creio que isso aconteça tanto, mas os grupos de agricultores fazerem a própria economia, a própria previdência dentre eles, tá ok? Como isso era comum até 91 também, foi protegido aqui. Mas eu não creio que na prática a gente vá pegar muito desses casos. Porém, a teoria está aqui ainda feita, a lei ainda está de pé, ou seja, o segurado especial ele ainda pode participar de previdência própria em razão de economia familiar, tá bom? Produtor rural em regime de economia familiar, tá ok? Não além disso, tá legal? Quarto, ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial do governo. Ou seja, se o exemplo mais óbvio, né? Se aqueles trabalhadores, aquela família que vive da terra, vive daquilo, recebe lá o Bolsa Família deles, uma outra ajuda do governo, isso não exclui ele do regime, né, de ser um segurado especial. Inclusive, essa inclusão foi feita recentemente, em 2008, já no governo do PT, tá ok? 5. A utilização pelo próprio grupo familiar na exploração da atividade de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, certo? E a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural, e também a incidência do imposto sobre produtos industrializados, famoso IPI, sobre o produto das atividades desenvolvidas, tá bom? São redações novas, né, que trazem mais recursos para os grupos familiares rurais que se sustentam disso e que são segurados especiais do nosso regime previdenciário. Eles podem também explorar artesanato, fazer parte de cooperativa agropecuária, ter acesso a crédito rural e também receber parte do IPI, tá bom? Essas 3 circunstâncias não o excluem do benefício, tá legal? 10º. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de... Estaria muito fácil se fosse só isso, né? Primeiro, benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão.
cujo valor não supere ou do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Ou seja, se eu já contribuí lá no mês ou em prestação continuada com valor X e eu recebo um tipo de auxílio que supere esse valor, então eu não sou mais um segurado especial, tá bom? O membro, aquela pessoa do grupo familiar não é mais segurado especial, não atendendo os requisitos, tá bom? Também benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituídos aqui no inciso 4º do nono parágrafo desse artigo. Ou seja, se for um beneficiado do governo, mas por participação em plano de previdência complementar, aí eu perco o benefício. Aí eu não sou mais segurado especial, tá ok? Terceiro fator, exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados no ano civil, certo? Ou seja, se eu trabalhar até 4 meses no ano, de forma concomitante ou não, eu ainda sou um segurado especial, se fora disso, a minha principal fonte de sobrevivência seja a economia familiar, tá bom? Quarto, exercício de mandato eletivo de dirigência sindical, de organização de categoria de trabalhadores rurais, ou seja, se eu for membro desse sindicato, eu também não perco, eu não deixo de ser um segurado especial. Quinto, exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto do parágrafo 3 desse artigo. Também não tira a minha condição de segurado, tá? A política também traz esse benefício. Sexto, a parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas lá no inciso 1 do artigo 9º, que já citou. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada a matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, tá bom? Isso também a gente viu um pouquinho atrás, né? É importante que é colocado aqui agora que a renda do artesanato ela não pode superar a renda do maior benefício de prestação continuada da Previdência, tá bom? Atividade artística também, né? Já no oitavo, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício também da prestação continuada, tá? Ou seja, vemos aqui várias exceções, várias atividades que a pessoa pode exercer, inclusive trabalhar de forma remunerada, né? desde que não seja um período superior a 120 dias, e ela também se manter como segurada, tá bom? Vamos para o 11º parágrafo. O segurado especial fica excluído dessa categoria ao contar no primeiro dia do mês em que, vamos lá, deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput desse artigo, sem prejuízo do disposto, blá blá blá, ou exceder qualquer um dos limites estabelecidos no inciso 1º no nono parágrafo desse artigo. Ou seja, ele começou a ganhar mais dinheiro com o artesanato do que com propriamente a economia familiar, com a própria terra. Ele já deixou de ser segurado especial. No primeiro dia que isso acontecer, ele deixou de ser segurado especial. Ou seja, é no primeiro dia útil? É no mês seguinte? Não, é no primeiro dia do mês em que isso acontecer, tá bom? A CESP ela pode explorar isso, tá? C. Tornar segurado obrigatório de outro regime previdenciário, né? Ou seja, ele perder as condições também, de certa forma. E também D. Participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, em desacordos com as limitações impostas lá no parágrafo 14, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Segundo, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de a utilização de trabalhadores nos termos 8º desse artigo. Ou seja, essas ocorrências elas já vão começar a ser contadas no dia seguinte do mês, tá bom? B. Dias em atividades remuneradas estabelecidas no inciso 3º do parágrafo 10º desse artigo. E C. Os dias de hospedagem a que se refere o inciso 2 do nono parágrafo desse artigo. Aí não tem como, decoreba mesmo, para esses casos é só no dia seguinte do mês. A CESP ela pode dar uma de maldosa, misturar essas condições, né, das condições que a conta primeiro dia do mês, né, que é aqui A, C e D, e aquelas que é no dia seguinte, que é A, B e C.
né? Então, age estudo, age um pouquinho de decoreba também, tá? Não são artigos tão complicados, não tem porque a gente ficar explorando, mas decorar, vamos separar os dois de alguma forma, a gente vai ter que fazer, tá legal? Vamos encerrar isso aqui. Parágrafo 12. Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput desse artigo ao cônjuge ou companheiro de produtor que participe de atividade rural por este explorada. Ou seja, ele também está sujeito aos mesmos benefícios. Parágrafo 13. O dispostos nos incisos 3 e 5 do 10º parágrafo e no 14º desse artigo não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos dispositivos. Ou seja, a gente sabe que, por exemplo, para você fabricar artesanato, você tem que comprar uma série de matérias-primas, você vai pagar os impostos dessas compras e você também vai recolher os impostos das vendas que fizer com isso. Estou dando só um exemplo, tá? 14º parágrafo. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual, de responsabilidade limitada, de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos de lei complementar, né? Não exclui de tal categoria previdenciária, desde que mantido o exercício da sua atividade rural, certo? Perdão. A pessoa jurídica compõe-se apenas de segurados de igual natureza e cedia-se no mesmo município ou em município limítrofe, aqueles que se desenvolvam suas atividades. Ou seja, a pessoa ela pode participar da sociedade, nas sociedades aqui expostas, desde que ele ainda trabalhe, desde que ele ainda mantenha a sua atividade rural, tá bom? Aqui já matamos o artigo 12. Artigo 13. O servidor civil, ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, Estados, DF ou municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social, consubstanciado nessa lei, desde que amparados por regimes próprios de previdência social. Ou seja, os funcionários públicos, né, sejam aqueles civis ou os militares, eles são excluídos do regime geral, desde que sejam amparados por regime próprio. Caso contrário, aí sim eles fazem parte do regime geral, ok? Isso já é mais simples de compreender. Mas tem parágrafos, vamos lá. Primeiro, caso o servidor ou militar venha exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades, tá ok? Então, se o militar lá abrir a loja dele, ele vai ser um segurado obrigatório, por exemplo, tá ok? E o parágrafo segundo, caso o servidor ou militar amparados por regime próprio de previdência sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição própria, né, permanecerão vinculados ao regime de origem, olha que importante, obedecida às regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Ou seja, se eu sou um militar do exército, eu sou filiado ao meu regime próprio, e de repente sou transferido para uma base da marinha, por exemplo, e lá não tenha, tô dando só um exemplo, tá pessoal? Eu vou continuar sendo filiado próprio do regime militar de previdência, tá ok? Importante ter isso em mente, porque é muito fácil achar que ele então, se ele muda de local, ele vai para um lugar onde não tem regime próprio, então ele cai no geral, e não é bem assim, tá ok? Para finalizar esse vídeo, artigo 14, é segurado facultativo ou maior de 14 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição na forma do artigo 21 e desde que não incluído nas disposições do artigo 12. Ou seja, o guri tem lá 14 anos, ele já pode contribuir com a previdência social, tá ok? De forma facultativa, tá legal? Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas é muito importante porque afinal é o capítulo 1 da nossa lei, ou seja, vai muito das bases dela. Agradeço a atenção, comentários, dúvidas, correções, fique à vontade para aqui as expor, ok? Forte abraço e tchau!